Hello guys! Teacher Mad passando por aqui. Se você é novo no canal, muito prazer. Trouxe também o Teacher Daniel. E olha, se você está cansado de passar perrengue por não saber falar inglês, fica com a gente até o final desse vídeo, porque hoje vamos ensinar frases úteis para você se virar em bares e restaurantes na próxima vez que você for viajar fora do país. E bora começar o nosso conteúdo de hoje, mas antes tem um pedido especial para te fazer. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ativa as notificações também, já me dá seu like, até mesmo porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele vai ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E para você que já conhece nosso trabalho, sabe muito bem como a coisa funciona. E olha, esse é um pedido de muitos alunos que vêm nos procurar. Ai, teacher, eu quero me preparar para minha próxima viagem. Tem uma viagem daqui 6 meses e eu quero chegar lá conseguindo me comunicar em inglês. É possível? Com certeza. Por isso a importância de você entender exatamente qual é a sua meta em primeiro lugar. Uma vez que você entende exatamente qual é a sua meta, você consegue focar em atividades que conversem com a sua meta. Por exemplo, a pessoa que vai viajar. Legal, você vai viajar, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando chegar nos Estados Unidos ou no Canadá ou lugar que você vai viajar que precisa do inglês? Essa é a primeira coisa. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. E eu tenho certeza que você não quer passar fome, nem muito menos perrengue na sua próxima viagem. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai entregar o kit de sobrevivência para você conseguir se virar nessas situações de bares e restaurantes. Bom, e agora, imagina que eu acabei de chegar nos Estados Unidos, primeira coisa que eu quero fazer comer. É comer, lógico. Eu quero ir com a minha família ou com os meus amigos, não importa, quero comer e quero começar a usar as ferramentas que eu aprendi aqui no Brasil. Muito bem. Maravilha. Então, primeira coisa, cheguei no restaurante, preciso de uma mesa. E nós estamos em 5. Como que eu faço isso? Muito bem. Então, para essa situação, você vai poder chegar lá para a pessoa que vai te atender e dizer assim: I need a table for 5. I need a table for 5. Eu preciso de uma mesa para 5. A gente pode usar o verbo need para isso. Teacher, só dá para falar desse jeito? Não, vou te ensinar uma estrutura infalível que vai servir na sua viagem inteira. Você também vai poder dizer assim: I'd like a table for 5. I'd like a table for 5. Eu gostaria de uma mesa para 5. Toda vez que você quiser expressar essa ideia de eu gostaria, I'd like a table for 5. E aí você vai mudar de acordo com o número de pessoas que estão com você. Legal, lembre-se de acrescentar o please por uma questão cultural ao final de qualquer pedido. Muito bem. Não vá para sua próxima viagem fora do país sem o please, ok? Boa. Bom, imagina que eu escolhi um restaurante, mas quando eu cheguei lá eu percebi que só era possível arrumar uma mesa com reserva. Então, o que eu vou falar? Poxa, então quero fazer uma reserva. Perfeito, perfeito. Então, baseado nisso que eu falei agora pra vocês, do I'd like, vamos usar mais essa estrutura até ela ficar automática. Então, para essa situação também, você poderia usar o I'd like. Então, você vai olhar lá e vai dizer assim: I'd like to make a reservation, please. I'd like to make a reservation, please. Maravilha. Okay? Então, uma vez que eu aprendo essa estrutura I'd like, eu posso reproduzir essa estrutura em diversas situações toda vez que eu quiser alguma coisa. Perfeito. Então, basicamente, I'd like a coisa que eu quero e um please ao final. Exatamente. Isso é uma ferramenta útil para levar para viagem, hein? Muito bem. Bom, e eu lembro de uma situação agora, né? Já tô com o menu aqui, aí de repente chega o garçom, eu lembro até hoje. Porque a gente se prepara para diversas situações, né? O que o garçom vai falar? Daí a gente gosta sempre de aprender as frases curtas. Mas um dia, um garçom chegou para mim e falou assim, ó. E já aconteceu mais de uma vez, tá? Falou assim: Have you made up your mind? Eu falei: Oi? Hein? Não tem alguma coisa relacionada com order? De repente, made up your mind. Have you made up your mind? Gente, o que ele... Bom, eu imaginei, né, pela entonação, pelo contexto, que ele estava perguntando o que eu queria, né? Mas é uma frase que eu não estava preparada. Então, vale a pena a gente aprender também, porque essa é uma frase que eles usam muito. Have you made up your mind? Significa você já decidiu? Legal. Uma vez que ele faz isso, eu quero pedir. Né? Vamos imaginar que antes de começar a comer eu quero tomar uma cerveja ou vou pedir alguma bebida. Como que eu faço isso? Então olhou lá no menu, escolheu, ok. Você pode dizer assim: Can I have a beer, please? Ou I'd like to have a beer, please.
Lembra do I'd like? Podemos usar ele novamente aqui, nesse sentido de eu gostaria de uma cerveja, por favor, ok? Ou também, se você quisesse dizer, eu gostaria de pedir, né? Como a gente tá falando sobre o pedido, em inglês, esse é um erro muito comum, ainda escuto os alunos falar, I'd like to ask. I'd like to ask, porque o ask é o verbo pedir. Mas para essas situações de bares e restaurantes, quando é um pedido, a gente usa o order. I'd like to order, please. Eu gostaria de fazer o meu pedido. E de novo aquela mesma estrutura, gente. Toda vez que você quiser alguma coisa é I'd like to order, please. Maravilha. Muito bem. Legal. Então, quando eu quiser pedir alguma coisa, eu posso também usar essa estrutura. I'd like beer, I'd like pasta, I'd like... enfim, pedir qualquer coisa. Só vai trocando as também vai combinações poder. com essa mesma estrutura do I'd like e o please no final da frase. É uma das opções. Maravilha. Só que tem o seguinte... eu sou vegetariano. Né? E como eu não entendo direito o cardápio ali, tô meio confuso, vou pedir ajuda. Muito bem. Isso, gente, é uma dica que eu dou pra vocês. Quando a gente tá fora do país, a gente acaba até aceitando algumas coisas. Fala assim, eu vou aceitar isso aqui mesmo porque eu não vou saber resolver em inglês, né? Então, no nosso caso que somos vegetarianos, não dá pra gente passar esse perrengue e pegar uma opção de carne. De Só pra frango, né? vocês terem uma ideia, e essa é uma dica, inclusive, de uma situação que acontece aqui no Brasil, né? Eu sou vegetariano, então o que acontece? Uma vez não, qualquer situação que eu venha pedir, por exemplo, batata frita. Eu quero batata frita com cheddar. Aqui no Brasil, eles colocam batata frita com cheddar e bacon. Sim. É normal, para eles é até um agrado a mais, tô dando mais do que você pediu. Então é muito importante que você diga que você é vegetariano. Fala, eu quero batata fritas com cheddar, eu sou vegetariano. Para eles saberem que não é para colocar nada de carne, né? Exato. Como, por exemplo, eu quero um pastelzinho de queijo. Então, de repente, trazer outros sabores seria um agrado. Fala, não, eu quero só de queijo porque eu sou vegetariano. Então, explicar que você é vegetariano é uma coisa importante para que eles não coloquem nada de carne, né? Então, para essa situação em que você quer conhecer um pouco mais o cardápio, você pode perguntar assim, do you have vegetarian options? Do you have vegetarian options? De repente, para você que é vegano, você também vai poder perguntar, do you have vegan options? Ok? Então, do you have, você tem. E aí a coisa no final a gente vai trocando, vegan, vegetarian, dependendo do que você for, ok? Bom, agora vamos imaginar que quero comer uma carne, um bifinho, né? E como que eu faço para fazer esse pedido? A gente vai usar a mesma estrutura para não ter confusão, tá? Então vamos usar o I'd like my steak, ok? Carne, steak, I'd like my steak. E provavelmente o garçom vai te perguntar como você quer o seu bife, certo? Bom, então vai aqui uma dica matadora. Se você não quer ser pego de saia curta, né? E de repente se confrontar aí com uma pergunta do garçom que você de repente não saiba responder e estragar a tua experiência, já é legal você saber antes de chegar lá. Então a dica matadora é: já peça o seu bife do jeito que você vai querer, ao ponto, mal passado, bem passado. É legal você já fazer o pedido, porque é uma coisa a menos para você se preocupar. Muito certo? bem. Então vamos simular as 3 situações aqui. E a minha dica é: você não precisa saber das 3 opções, gente. Foca apenas na sua. Exatamente. Como que você gosta do bife? É mal passado? Foca em mal passado. Não, eu gosto dele ao ponto. Foca ele aprender apenas ao ponto. Ok? Vamos lá então. Eu, por exemplo, quando eu comia carne, sempre gostava do meu bife muito passado, muito bem passado. E como que diria isso em Então, inglês? para essa situação eu diria I'd like my steak well done. I'd like my steak well done. Ok? Muito bem. E no caso, se eu quisesse o meu... Isso é de verdade, né? Na época... Gente, décadas atrás, quando eu comia carne, porque acreditem, eu não nasci vegetariano, tá? Eu gostava de mal passado. Aí para essa diria situação você diria I'd like my steak rare. I'd like my steak rare. E caso a pessoa goste ao ponto, como eu acredito que seja a maioria das pessoas, né? Eu quero ao ponto. Aí a gente vai usar o medium. Medium. I'd like my steak medium. Ok? E lembre-se de acrescentar o please ao final. Ah, muito bem. Agora, caso eu não queira ir nem pro vegetariano, mas também não vou encarar uma carne, quero um negócio mais moderado, vou tomar uma sopa. Como que eu diria isso? Como que faz pra pedir uma para sopa? essa situação você pode perguntar, você tem sopa, né? De repente Primeira pode coisa. ser que não tenha, né? Então, para essa situação você vai usar o do you have. Do you have soup? Do you have soup? Que é você tem
Do you have? E aí, caso você queira trocar, porque aqui nós estamos ensinando as estruturas para você ter essa liberdade de fazer as suas combinações e conseguir pedir várias coisas diferentes, tá? Então, memoriza aqui. Do you have? Você tem. E você vai poder trocar o complemento e aí já muda a sua pergunta. Então, é uma estrutura muito parecida com o I'd like. Porque você tem um I'd like, põe a coisa em questão e joga o please no final. Perfeito. Do you have? É muito parecido. Você usa do you have para saber se tem essa opção e você coloca a opção do lado. E aí eu acho que vale a pena a gente manter sempre na mente assim. Existem 1000 maneiras de falar a mesma coisa. Não é para aprender todas, não precisa. Não é que você não pode, mas não precisa. Foque em apenas uma que conversa com a maneira como você comunica, uma que seja mais fácil, vamos falar assim, mais confortável de você usar e foca nessa estrutura. E aí você vai combinando com coisas diferentes, né? Eu sugeri aqui, por exemplo, o I'd like, mas tem muitas outras. Então, pega aquela que você se sente mais confortável, vai se desafiando, mas nada de ser um acumulador, hein? De aprender todas se você só vai usar uma. Então foca nessa que você vai mais usar, tá bom? Maravilha, então. Tô com um probleminha. Sabe quando você faz um pedido e demora muito pra vir? E a comida quando chega fria? Eu já passei por uma situação que isso aconteceu. Eu falei, gente, esperei tanto, tô com tanta fome, eu vou comer frio mesmo. Vai dar um trabalho. Mas eu não acho que isso é o certo. A comida veio fria, eu acho que você tem que pedir para esquentar, né? Para buscar uma solução. E caso eu queira solucionar o meu problema, como é que eu faço nessa situação? Isso é algo que acontece muito com alunos brasileiros, né? Pessoas quando vão viajar para fora, elas falam, não vou conseguir resolver inglês, vou ficar com isso aqui mesmo, né? E aí a gente acaba aceitando qualquer coisa pelo simples fato de não querer se arriscar, né? Porque o que pode acontecer de mais... E isso é uma coisa que acontece muito, você tem toda a razão, gente. O fato de eu estar nos Estados Unidos ou em outro lugar, não importa, que fale inglês, a gente se encolhe. E a gente quer fugir de problema, mas aqui vai uma outra dica muito importante. Ser um resolvedor de problemas em inglês é o que vai levar o teu inglês para outro nível. Se você for capaz, e ser capaz é uma questão de decidir, de começar e terminar. Porque o maior erro que a pessoa pode cometer é, tô com um problema, tentei resolver. Tentei significa... ficou difícil desistir. Sim, é se arriscar mesmo, né? Foi o que eu falei. O que pode acontecer de tão errado? De repente o garçom não entender o que você pediu. E qual o problema nisso? Você tá aprendendo e os erros fazem parte do seu aprendizado. Então, para essa situação, de repente a comida não tá muito legal, não veio quente, sei lá, não era o que você esperava, você pode, com muita educação, lembra? Somos brasileiros, mas somos educados. Então você vai chamar o garçom e vai falar, excuse me, there's a problem with my food. Legal. Excuse me, there's a problem with my food. Tem um problema aqui, né, com a minha comida. Ou, excuse me, my food is cold. Excuse me, my food's cold. E aí o garçom provavelmente vai pegar o seu prato e vai resolver a situação para você. Da mesma maneira, por exemplo, se você pedir um drink, você está num bar, você mesmo quando você vai pegar uma bebida alcoólica, um drink, você gosta que esteja bem docinho. E de repente e veio meio ácido, não sei. O que você vai falar? Como que você diria? Excuse me, mesma estrutura. Excuse me, there's a problem with my drink. Né? Quer ele mais doce? A little bit sweeter. Né? E assim vai. Bom, falando ainda de problemas, né? Lembrem-se, gente, quando as adversidades acontecem, principalmente na nossa viagem, a gente tende a ficar irritado, tá? Mas quando se trata de inglês, gente, tem que ser o oposto. Toda vez que vocês tiverem uma adversidade, pense que essa é uma oportunidade para vocês evoluírem no inglês. Essas dificuldades é que vão fazer você evoluir no inglês de maneira rápida. Então, aproveitem esse desafio mesmo, né? E desafiem-se, ou seja, não aceitem qualquer coisa. Reclame. E lembra, reclamar não é brigar. É apenas procurar por um atendimento melhor, né? Ser melhor atendido, é só isso. Legal. Vamos imaginar então a seguinte situação. Estou lá no restaurante, estou esperando minha comida e nada. Passou meia hora, 40 minutos, estou quase desesperado aqui, estou quase desmaiando. Nada de barraco, né? Porque quando a gente tá com fome, a gente tende a ficar mais nervoso. Por favor, gente, lembra? É uma diversidade, não é briga. Muito bem. Então, para essa situação, com muita educação mesmo, que por dentro você tá se roendo de fome, você vai chamar o garçom e vai falar, excuse me, we've been waiting for a long time. Excuse me, we've been waiting for a long time. Nós estamos esperando por muito tempo. E aí, provavelmente, ele vai entrar na cozinha e vai verificar o que aconteceu com o seu prato que ainda não chegou, ok? Maravilha. E
uma situação muito parecida também. Aí o garçom resolveu trazer finalmente a sua comida quando chegou aqui, você não era o que você pediu. No meu caso, por exemplo, imagina, eu sou vegetariano, o cara me traz um bife. Não vai dar. E aí, o que eu faço? E aí você vai chamar o garçom novamente, com muita educação. Excuse me, você vai dizer this isn't what I ordered. This isn't what I ordered. No sentido de isso não foi o que eu pedi. Bom, agora, imagina que eu terminei de comer. E aqui no Brasil a gente tem um costume muito legal, quando a gente termina a refeição, ou quando a gente está bebendo, né? A bebida e a comida é só uma desculpa, a gente sempre fica batendo um papinho. Muito comum. Né? E os horários de funcionamento no Brasil e nos Estados Unidos são bem diferentes. Sim. Né? Então eu acho legal eu perguntar, poxa, que horas que fecha o restaurante ou o bar que tiver, o pub, não importa. É legal saber como é que eu faço isso. Ah, muito bem. E olha, essa é uma questão, gente, que para brasileiro faz muito, muito sentido, porque a gente é meio sem fim, né? Quando o assunto é bares e restaurantes. A gente quer fechar, ficar até o final. E lá eles não têm essa cultura. Gente, de verdade, sentou na mesa, comeu, conversou um pouquinho, levantou. É super comum essa rotatividade entre e sai pessoas. E os brasileiros, eu falo porque nós somos assim também, né? A gente senta no restaurante, fica lá conversando, batendo mau papo, horas e horas e horas, e não tem problema nenhum, questão cultural. Lá não é assim que funciona, então é importante você perguntar que horas o bar fecha, pra você também não ser, né, os garçons ficarem olhando assim pra você, esse pessoal não vai embora, tudo brasileiro, né, não se toca, né, então, se você quiser se perguntar que horas que o bar fecha, em inglês você vai dizer, what time does the bar close? What time does the bar close? Ok? Que significa que horas que o bar fecha. E aí pode trocar bar, restaurant, a palavrinha que você quiser saber o horário que aquele local vai fechar. Maravilha. Bom, provavelmente ele vai falar, já tá na hora de fechar, né? Porque, vaza. Vamos lá, vaza. Né? Já comeu, já bebeu, pode ir embora, dar um lugar para outro. E aí, vou pedir a conta. Ah, muito bem. Existem também várias maneiras de você pedir a conta, tá? Lembrando, gente, de algo importante. Bill é conta, mas é mais usado para o inglês britânico, tá? No inglês americano, a gente usa mais o check. Então, você vai poder dizer I'd like the check, please. I'd like the bill, please, ok? Nós estamos falando mais do inglês americano, então vamos usar o check. Can I have the check, please? Ok? Can you bring me the check, please? Olha quantas opções, ok? E aí você vai escolher aquela que é mais fácil para você, que combina mais com você na hora de você pedir a conta, ok? I'd like the check, please. Can I have the check, please? Ok? Maravilha. Uma vez que ele trouxe a conta, uma curiosidade minha, né? Poxa, vamos imaginar, eu tô com 5 amigos aqui, a gente quero perguntar aí se alguém tá afim de rachar a conta comigo, né? Como é que a gente fala isso? Muito bem, na hora de comer, todo mundo comeu. Então vamos dividir essa conta aqui. Aí, né? Tá, então, toda vez que a gente quer dividir a conta, a gente pode dizer assim, I'd like to split the check. I'd like to split the check. Olha lá o I'd like de novo. Eu gostaria de dividir a conta, ok? Maravilha, né? E, por favor, ajudem. Maravilha. Um detalhezinho importante, só para vocês se familiarizarem, porque provavelmente vocês vão escutar os garçons usarem essa palavrinha mágica aqui, né? Por quê? Serviu lá, eles sempre têm o hábito de perguntar, e aí, mais alguma coisa? Normal. Né? Normal. Antes mesmo, até quando você pedir a conta, antes disso, provavelmente ele vai te falar, anything else? Aí eu vou mais longe anything ainda. Else? Provavelmente quando você perguntar que hora fecha, né? Que horas que o restaurante fecha, provavelmente ele vai te perguntar anything else, porque se você tá ali, você tem que consumir. Né? Esse negócio de ficar só conversando não tá com nada. Então pode ser que nesse momento ele já pergunte pra você, né? Exatamente. Então é importante você já se familiarizar. Quando o garçom disser aí pra você anything else, você já sabe que ele tá perguntando pra você se você quer mais alguma coisa, ok? Acho que ali é a deixa, né? Quando ele pergunta anything, é a deixa. Ou você fala yes, please. Ou no, thanks, just the bill. Ou no, thanks, just the check. Ok? E aí, não, por favor. Não obrigada, somente a conta. Bom, então, essa acho que é uma dica boa. Se o garçom nesse momento falar anything else e eu falar no, thanks, e não pedir a conta, não é aconselhável. Ah, eu acho melhor você pedir a conta, para não começar a tomar vassourada. Se parou de consumir, paga a conta e vai embora. Vai conversar em outro lugar. Legal. E me fala um pouquinho sobre gorjeta, porque a gente escuta muito falar esse negócio. Aqui no Brasil, negócio de 10% e tal, não é obrigatório pagar. A gente, aliás, não tem o hábito de pagar. Tá, gorjeta, esse negócio, porque todo mundo tem seu salário. E a gente tem muita confusão. Eu escuto falar muita coisa, brasileiro não dá gorjeta e tal.
Como é que é isso aí? Principalmente o dólar do jeito que tá, mas é questão cultural mesmo, é super comum e eu acho que pelo serviço que é oferecido lá vale super a pena, né? Então é muito comum você entrar num bar, num restaurante e até o atendimento você vai perceber que é um atendimento diferente. Geralmente quando você vai pagar a conta, a pessoa deixa uma gorjeta, né? Então para esse caso você poderia, vamos imaginar que você deu o dinheiro lá, pagou e você quer que o garçom fique com o resto, fique com o restante como gorjeta. Então para essa situação você poderia dizer keep the change. Keep the change. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum que o garçom não tenha salário. Eles precisam da tua gorjeta, né? Sim. O 10% do serviço, enfim. Então, uma coisa legal é você realmente deixar. Aliás, esse é um dos motivos que eles não gostam que o brasileiro fique conversando na mesa. Consumiu? Não? Vai embora. Tá Verdade. consumindo? Eles vão porque eles precisam da comissão, né? Para pagar o próprio salário. Verdade. Legal. Então, keep the change vai ser uma boa para dar Fique gorjeta. com o troco, fique com a gorjeta. Maravilha. E essas foram as nossas frases de hoje, lembrando de algo muito importante. Só repassando aqui, nossa frase base para você arrasar na sua viagem: I'd like. I'd like. Do you have? Can I have? Can you bring me? Se você memorizar essas estruturas e trocar as combinações de acordo com o seu gosto, foi o que o Teacher Danny falou. Pense naquilo que você gosta. Eu gosto da carne desse jeito, eu gosto desse tipo de comida. Pesquise antes, né? Mergulhe nessa cultura para você ir preparado. Eu tenho certeza que você vai se dar super bem, vai conseguir se virar na sua próxima viagem. Mas, como a gente sempre fala, de nada adianta você aprender aqui com a gente, fazer as anotações se você não colocar em prática. Então, pause o vídeo, se possível, assista novamente, faça suas anotações e use a sua musculatura, ok? Porque o inglês da vida real é muito diferente do inglês que a gente lê nas legendas, que a gente lê nos livros. Então, até para você acostumar o seu ouvido e não tomar aquele choque quando você for viajar, lembre de colocar todo esse conteúdo em prática. Bom, acho que a grande dica é assim. Vocês perceberam que quando a gente ensinou as frases para você, a gente fez uma coisa bem cênica, né? Simulando como seria a situação real. Exatamente. Para a mente de vocês entenderem duas coisas importantes. Para que serve e como usa cada uma dessas frases. Quando vocês estiverem ensaiando, tem que ser a mesma coisa, gente. No momento 1, você pode até usar o papel, mas na simulação, tira o papel e simula a vida real. Simula que está pedindo café, simula que está pedindo a conta. Faz a coisa parecer de verdade. Porque dessa maneira você consegue ter um treino real, né, de como vai ser a situação quando você viajar. Muito bem, eu já quero deixar um desafio para você praticar aqui com a gente. Deixa aqui nos comentários uma frase usando essa estrutura I'd like, ok? I'd like some coffee, I'd like beer. E aí você vai escolher uma combinação e vai deixar um comentário aqui. Eu vou ficar muito feliz de responder um por um. Se a gente te ajudou com esse vídeo, que você tá esperando, já dá o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não ativou as notificações, ativa agora e ajuda a compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam do inglês assim como você. E a gente te vê no próximo vídeo. Bye, bye!